Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela programação da TV Band Amazonas na manhã desta quinta-feira. Começa agora o Band Cidade, primeira edição, trazendo as principais notícias do dia para você. E hoje nós vamos falar sobre castração animal. Tudo que você precisa saber sobre a castração do seu bichinho, do seu cachorro, do seu gato. E você vai saber também que esses animais, os pets, como nós chamamos, também podem sofrer com o câncer de mama. Estamos em plena campanha mundial do Outubro Rosa. Você vai saber também que os pets também podem sofrer com esse mal. Desde já, eu te peço a participação, você aproveita e participa com a gente através das redes sociais, o YouTube, Facebook, o Instagram. É só digitar aí Band Amazonas para ficar sabendo das notícias do dia, as principais notícias, os bastidores da nossa programação. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem para o nosso número do WhatsApp. É o 99205-1478. Pode também participar com perguntas aqui para os nossos entrevistados. A gente já começa o Band Cidade primeira edição falando do mercado imobiliário do Amazonas, que comemora a chegada do terceiro trimestre do ano com números positivos se comparados com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário e pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil. No início do ano, havia uma projeção de aumento de 32% para todo o ano de 2019, em relação ao ano passado. Mas esta estimativa aumentou para 55%, o que representa 933 milhões e 600 mil reais em investimentos no setor imobiliário. A economia está indo para um patamar maior, né? Certamente a gente está tendo uma melhora na nossa economia. Os números do CAGED, os números do emprego em Manaus estão aí, são números públicos. Manaus é uma das cidades, é uma das capitais que mais tiveram incremento em número de empregos. Além disso, claro, o aumento do PIB, segundo TRI, deve ser indicado agora também o incremento no terceiro TRI. E, lógico, as condições de juros que são disponibilizadas hoje no mercado. 7 empreendimentos residenciais foram lançados até o terceiro trimestre de 2019. Em comparação ao ano passado, foram lançados 6 empreendimentos, no total, que representaram 2.140 unidades. E este ano, a soma das unidades é de 2.117. Quando você compara essa taxa com uma taxa do ano passado de 10%, 11%, você vê um incremento aí, uma redução de 50% em relação às taxas de juros aplicadas no ano passado. Então, certamente, isso incentiva muito o cliente a comprar novos produtos. E o Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas, o TCE, julgou regular as contas da diretora-presidente do Sistema de Previdência dos Servidores Públicos do município de Presidente Figueiredo, na região metropolitana de Manaus. Esmelídia Rolim de Lima, essas contas são referentes ao exercício de 2017. O relator do processo, o conselheiro Josué Filho, puniu a gestora a pagar uma multa no valor de R$ 2.000 por pequenas restrições detectadas nas contas apresentadas à Corte. Entre essas restrições estão a ausência de regularidade fiscal e de pesquisa de preços na contratação de empresas para a prestação de serviços ao órgão, além do não recolhimento de recursos no mês de abril, maio, junho e novembro de 2017, no valor total de R$ 74 mil, o que contraria a legislação municipal. E olha, Manaus foi a primeira cidade a receber a frequência do sinal da Rádio Verde Oliva, que é produzida pelo Exército Brasileiro. Essa rádio já existe lá em Brasília e agora você pode acessar aqui na capital amazonense através da frequência 98,3. A rádio já está ativa e promete levar música e informação para os ouvintes. Momento de comemoração para o Exército Brasileiro. A partir de agora, os manauaras podem sintonizar na 98,3, a Rádio Verde Oliva. É uma maneira do Exército se comunicar com a sociedade. E aqui a Amazônia é prioridade para o Exército. E comprovando isso, a primeira retransmissora, a primeira filial, vamos chamar assim, da Rádio Verde Oliva está sendo criada aqui em Manaus. É uma maneira de nós divulgarmos para a população local o trabalho do Exército, aliando a boa música, uma programação diversificada,
até então só tínhamos Brasília, e nós escolhemos Manaus para ser a primeira filial nossa do Brasil num projeto de implantação de um sistema Rádio Verde Oliva. E Manaus, para nós, é um estratégico, né? A presença do Exército em Manaus, né? A importância das ondas de rádio no ambiente amazônico. Então, para nós aqui, foi uma grande felicidade e um coroamento estar aqui em Manaus nesse momento tão feliz. Alô Manaus, está no ar a Rádio Verde Oliva. E a capital do Amazonas foi a primeira sede a ser escolhida para receber a frequência do sinal, que já é sucesso em Brasília. E na programação, muita música popular brasileira, sons internacionais e, claro, notícias agora nas ondas do rádio. A Rádio Verde Oliva Manaus Brasília já atua assim, tem o sinal sonoro e radiodifusão no Distrito Federal, mas também pode ser acessado pela internet. E aqui em Manaus a programação também, já estamos com streaming. A programação vai ser a mesma de Brasília, mas o Comando Militar da Amazônia está preparando novos quadros para apresentar ao público local. E à medida que do treinamento do pessoal e do ganho da experiência local, as inserções locais vão tomando maior vulto. Por enquanto, a frequência do sinal está limitada à área urbana de Manaus. Mas moradores do interior do Amazonas podem acessar a rádio pela internet. Agora chegou o momento que muita gente espera, a gente vai falar de oportunidade de emprego. Olha só, são 52 vagas que estão disponíveis para hoje. Uma vaga para jardineiro paisagista, uma vaga para instalador de segurança eletrônica, 2 vagas para líder de materiais, 2 vagas para assistente administrativo, 2 vagas também para mecânico de automóveis, 2 vagas para borracheiro. Tem também 3 vagas para office boy, não precisa de experiência, mas precisa ter a CNH categoria A, que é a categoria que você pode dirigir motocicletas. A distribuição das senhas começou às 7 horas da manhã e o atendimento vai até às 3 horas da tarde. Os candidatos devem estar com os documentos originais e as cópias dos documentos da RG, CPF, PIS e também da carteira de trabalho, além do comprovante de residência e escolaridade. Olha só, no próximo bloco nós vamos ter uma entrevista aqui no estúdio do Band Cidade para falar sobre a castração de animais. Estamos no mês de outubro, tem uma campanha mundial que chama Outubro Rosa, né, que conscientiza com relação ao câncer de mama. Você vai ver que também existe castração, existe câncer de mama para pets e a castração pode ajudar em tudo isso. Você vai ver depois do intervalo. Band Cidade de volta, agora para falar sobre a importância da castração para os animais. Pois é, o Outubro Rosa Pet também existe. A gente está em plena campanha Outubro Rosa, uma campanha mundial para alertar para a prevenção do câncer de mama e também do colo uterino, a importância também do diagnóstico precoce, mas os animais, os pets, cachorros e gatos principalmente, a importância da castração, principalmente das fêmeas, para essa questão do câncer de mama. E nós recebemos aqui nos nossos estúdios a médica veterinária Ludmila Andrade. Muito obrigado, doutora, pela presença aqui no Band Cidade, primeira edição. Bom dia para você, para esclarecer um pouco mais, né, sobre essa doença que é tão perigosa, que afeta os humanos. Nessa época do ano, a gente lembra bastante da questão da prevenção, né, do diagnóstico precoce, da mulher poder se conhecer, poder procurar um médico. Sim. E não é diferente com nossos animais, porque, afinal, quando a gente tem um animal em casa, a gente cuida... Como um filho. É um membro da família, né? É, verdade. Muito bom dia para você. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão. Então, é tão importante nós mulheres, né, nos conhecermos, nos tocarmos na detecção de pequenos nódulos. É a mesma coisa para o cadela e gata. A cadela é uma gata, não precisa ser só em outubro, a campanha é só para lembrar, sim, mas sempre fazer a palpação das mamas atrás desses nódulos e levar ao meu veterinário pelo menos uma vez ao ano, de forma mais detalhada, ver se detecta alguma coisa. Porém, é importante fazer a castração desses animais
antes de entrar no primeiro cio, para não ter contato com os hormônios. Qual é a relação dessa indicação da castração para se evitar um tipo de doença como o câncer de mama? Então, diferente de nós mulheres, a cadela e gata, elas não precisam ter uma gestação. Isso é mito. Não é necessário para evitar câncer de mama, câncer de útero, né? Infecção. Não é necessário. Quanto mais cedo, melhor. Antes do primeiro cio, que acontece mais ou menos com 6 meses de idade, pode variar até 1 ano, 8 meses. Quando ele tem contato com esse hormônio da reprodução, esse hormônio sexual, quanto mais ele tem contato, mais probabilidade de aparecer esse câncer futuramente. Então, o ideal realmente é que não tenha contato nenhum com o hormônio da reprodução. Você falou de repente, não ter nenhuma gestação para evitar a doença. Existe um mito, ronda sobre isso, de é melhor deixar a pet, né, fêmea, ter logo, fazer uma barrigada, porque senão ela vai reter muitos hormônios, precisa colocar isso para fora, isso é mito. Eu não sei como surgiu, mas tem esse mito, muitos clientes perguntam. É verdade, tem que deixar tem que ter botar a primeira cruzar, para evitar futuramente. Não, isso não é verdade, não deixem. Se puder castrar antes dos 6 meses, que não tem contato nenhum com secreção hormonal, é o ideal. Não tem isso de, vou amamentar para não ter câncer de mama, vou ter ninhada para não ter piometra. Muito pelo contrário, quanto mais contato também tem risco de infecção uterina, que é a famosa piometra, né? Cria uma quantidade de secreção purulenta no útero e qual é o risco de óbito. Então, para fazer uma detecção precoce, segue os mesmos passos, então, que o corpo humano. Você tem que, através de um toque, identificar alguma coisa diferente. Isso, mesma coisa da gente, tem que ir palpando, né? O tutor em casa tem mais contato com a gente, quando passar as mãos, passa na barriga, para gata é um pouco mais difícil, mas passa a mão na barriguinha ali e tenta palpar mesmo as mamas, né? Para poder ver se consegue detectar alguma coisa no início. Quanto menor, mais fácil. A retirada, mais fácil a cirurgia, mais fácil até mesmo o tratamento do pós. A gente tem falado aqui basicamente em cães e gatos, que são a maioria dos pets, dos animais de estimação. Mas acomete também outros animais? Existem pessoas que têm outros animais de estimação em casa, também correm esse perigo. Então, fora os domésticos, né, cães e gatos, existem os exóticos, não só o câncer de mama, mas o câncer ele afeta qualquer ser vivo. Né? Eu acompanho muitos colegas de fora, fazem cirurgia em cobras, peixes, né? Largatos. Então, basta estar vivo, né? Porque é uma doença muito, muito triste, assim, muito cruel. E agora, para os humanos, existe uma preocupação com relação à genética, à hereditariedade, com relação à doença. Como é que ocorre com os animais? Também existe um fator como esse? Ou vai da alimentação, vai de repente de uma medicação que toma, uma suplementação? Então, eles também têm predisposição genética. Tenho pacientes que têm 13, 15 anos, fêmeas, que não foram castradas e não têm sinal nenhum, nem de piometra, nem de câncer de mama. O tutor cuida bem, são animais bem cuidados, têm uma alimentação muito boa, são suplementados porque já são idosos, né? Porém, já tive pacientes que no primeiro cio já desenvolveram a infecção uterina e outros que após 2, 3 cios já tinham câncer de mama. Então, gatas novas com 2 anos que já tinham o câncer de mama. Então, vai muito da predisposição genética também. E tem medicação, muitos tutores acabam fazendo uma suplementação de hormônios nos animais, isso também contribui? Com certeza, são os famosos... E que tipo de tratamento é esse? Então, são os famosos anticoncepcionais, né? Anti-cio, que a gente chama. É um veneno, porque você está injetando mais hormônio para que não entre no cio, né? Para que não procrie. E sempre, todos os pacientes que eu peguei que usaram, sempre após a primeira dose da medicação, elas desenvolveram piometra, que é a infecção uterina. Então, doutora, que fica até um alerta para quem está em casa, porque quando você tem um animalzinho de estimação, principalmente no caso as fêmeas que sangram quando estão no cio, e aí muita gente acaba morando em apartamento, tem um carpete
também ali que gosta demais, né, um sofá, e aí acaba cedendo a aplicar medicamentos. Então, seria para isso? Seria essa a maior intenção? Ou tem alguma indicação de saúde de veterinários para que possa usar essa medicação? Nós, veterinários, pelo menos a maioria de nós, não recomendamos o uso, né? Porque nós, humanos, temos a mentalidade de que para evitar a gestação a gente toma anticoncepcional. E aí essa mesma mentalidade foi levada para as cadelas e para as gatas, né? Só que não funciona da mesma forma. Então, às vezes a indicação é mesmo do pet shop, que tem o produto, acaba indicando para não vender. É uma forma mais em conta de você evitar essa gestação. Às vezes tem um animal, o macho inteiro, que se a fêmea entrar no cio, ele vai cruzar e pode ter uma ninhada indesejada. Então, às vezes a pessoa não quer investir numa castração e acaba aplicando essa medicação porque o vizinho deu e nunca aconteceu nada, que também pode acontecer isso. E aí acaba fazendo porque é um pouco mais em conta, né? E dura um determinado período, porém não é um indicado, tá? As cadelas, elas sangram, as gatas não. Então, são bem diferentes. As cadelas, a maioria tem o sangramento vulvar. As gatas fogem, né? As gatas ficam loucas no chão, né? Elas rolam, levantam a cauda, né? Ali a parte traseira, miam muito, umas ficam mais agressivas, outras fogem, vão atrás dos machos, é uma confusão. A gata é mais assim, ela demonstra mais. A cadela é mais assim, sangra, fica um pouquinho mais quietinha. Tem umas mais assim que vão atrás também, de se esfregar, depende muito. Você falou em que às vezes é um vizinho que indica. Como é que os tutores têm acesso? É de fácil acesso? Muito fácil acesso. Qualquer pet shop que basta ter um pet shop, a maioria tem. Todos vendem. Não comprem, por favor. Não é recomendado. E no pet shop a indicação é essa mesmo ou é de repente isso é um efeito colateral, mas o medicamento tem um outro fim? Não, o pet shop tem, eles indicam para a não procriação, né, para evitar mesmo a cruza. E não foi feito Seria exatamente como um método contraceptivo. Exatamente, foi feito exatamente para isso, para contracepção. Só que os efeitos colaterais não valem a pena a aplicação. Certo. Agora, falei dos animais que podem fugir durante também essa época do cio para ir atrás do seu parceiro sexual. A castração também inibe esse tipo de coisa? Então, a castração inibe, né? Falando um pouquinho mais de gatos, se ele tiver o costume já de sair de casa, ele castrado, talvez ele continue a sair, mas por um costume não para ir atrás de fêmea, né? No cio, ou a fêmea atrás de um macho. Os cães já são um pouquinho mais difíceis de sair, porque já não conseguem escalar um muro, né? Depende se o tutor abrir o portão ou não. Mas a castração ela inibe não só essa fuga atrás de parceiros, como inibe também mais agressividade, porque está no cio. O macho consegue sentir uma fêmea no cio a 1,5 km, o macho felino. Então, ele vai querer sair, ele vai querer fugir, ele vai brigar. Então, evita uma consequência desastrosa de traumas, né? Acidentes, porque eles vão atrás e aí, na rua, né, a maioria das pessoas não tem consideração. E falando ainda do câncer de mama para pets, em pets, é uma incidência muito grande ou a gente veio a falar disso por conta do mês de conscientização também para os humanos dessa doença? Como é que é a incidência? Não, a realidade ela é muito cruel, assim, principalmente em cadelas. Tem bastante. Tenho colegas que já fazem cirurgia reconstrutiva e oncológica de várias situações, não só o câncer de mama. E é uma realidade, infelizmente, principalmente para cadelas. Gata também tem, só que o câncer da gata é diferente, ele é muito mais agressivo. Então, quando aparece, pode ter quase 100% de certeza que é um câncer maligno e é difícil de tratar. Diferente da cadela, que às vezes pode não ser maligna. Para isso, precisa ser feitos os exames laboratoriais para detectar que tipo de câncer é. E além da questão do aspecto, do toque que você consegue identificar, o animal ele coloca outro sintoma para o seu tutor conseguir entender que ele está naquela situação, nessa situação? Sim, depende muito do grau. Normalmente, quando o tutor, ele às vezes até vê, mas acho que de repente pode ser uma verruga, alguma coisa mais simples.
a maioria dos tutores, eles se assustam quando vem mais o machucado mesmo, né? Que às vezes... o câncer basicamente um tumor. Isso. Isso é externo? Precisa ser externo, é interno? Ele cresce internamente, né? E aí ele vai crescendo, dependendo do tempo que você deixar isso evoluir, né? Se for um tutor pode mais... causar uma erupção. Né? Isso, ele ulcera, né? Então aí o tutor se escandaliza mais quando está ulcerado, que já está aquela ferida exposta, né? Exatamente como acontece com a gente. E aí ele se prontifica, né? Os tutores, lógico, tem os bem cuidadosos que sempre estão palpando, a gente recebe muito paciente que está bem pequenininho, não só o câncer de mama, mas outros tipos de nódulos, e aí consegue ser feito um diagnóstico mais precoce, né? Para um tratamento se tornar menos complicado. O tratamento passa sempre pela cirurgia? Se for câncer de mama, sim. Na verdade, não. O câncer em si é cirúrgico. Tem que fazer a extirpação do câncer para fazer o tratamento da quimio. Então, animais também passam por quimioterapia? Também passam. Questão dos remédios e tudo mais? Temos profissionais que trabalham com oncologia em Manaus. Quando nós diagnosticamos isso, é feito todo o diagnóstico, já encaminhamos para o profissional, dá o início, né, se for cirúrgico, a gente já faz a retirada, né, do cirúrgico e já encaminha para o oncologista para que ele consiga o protocolo para a quimioterapia e acompanhamento do paciente. A senhora disse ainda há pouco que pode acontecer já no primeiro cio, mas existe uma idade do animal para que ocorra tenha mais a incidência desse tipo de doença? A predisposição normalmente são animais mais idosos, né? Mas é como eu falei, depende muito da genética desse paciente. Não é porque às vezes o paciente não está na idade, a partir dali dos 7 anos de idade, né? Não é porque ele está fora da faixa de predisposição que ele possa não ter, né? Assim como a gente vê muitas crianças fazendo tratamento, funciona bem parecido, né? Então, assim, a faixa etária são mais idosos, mas vale a pena ficar atento sempre para qualquer idade. Qual é o período ideal para eu fazer um trabalho preventivo com o meu pet, por mais que eu não note que ele esteja apresentando qualquer dificuldade, qualquer doença, mas assim, um tempo médico eu tenho que levar ele no veterinário para fazer uma análise geral? A partir do momento que você adota, você compra um cão, um gato ou outro tipo de pet, vai fazer a primeira consulta, né, para o veterinário passar todas as informações. E o ideal, se esse animal for rígido, for um animal saudável, você ficar indo anualmente fazendo a prevenção, as vacinações, todo ano com o veterinário. Aí faz a consulta geral, o hemograma, se for necessário, faz a consulta física, faz tudo. Então, o ideal é que vá anualmente, até mesmo para reforçar as vacinas, né, anuais. E tem algum diagnóstico parecido que acaba confundindo com câncer de mama ou ele é bem específico? Assim? Não, assim, existem nódulos que crescem, como os lipomas, são nódulos de gordura, podem crescer e aí pode confundir. O ideal, por isso, é levar e fazer citologia para a gente ver que tipo de célula está cometendo ali aquela formação de nódulo, né? Pessoal, estou conversando aqui com a veterinária Ludmila Andrade, está falando aqui sobre a incidência de câncer de mama também em animais, principalmente cães e gatos. Você que está em casa pode enviar também a sua pergunta para o nosso WhatsApp, o número é o 99205-1478. Tem muita gente que tem bastante dúvida, porque quem tem o seu animalzinho em casa é porque gosta, ama, trata, né, realmente como um membro da família, e aí surgem essas preocupações. Sim. E aí a gente fica sabendo que até câncer tem acometido nos animais. Acho que não precisa chegar a essa época do Outubro Rosa, né, para a gente lembrar disso. Né? É preciso fazer esse alerta, como você falou, assim, diariamente, durante todo o ano, né, para quem tem esses animais. E agora, mês que vem, mês de novembro, vai entrar o Novembro Azul, né, que vale para vocês homens, também vale para os cães e gatos, que tem o câncer de testículo, né? Também tem câncer de próstata, então o ideal também é fazer esse acompanhamento depois. O macho também tem câncer de mama? Tem. Porque o homem... Então, não é câncer de mama. Pode ter predisposição também, mas nesse tempo que eu estou em clínica, nunca vi. Mas pode acontecer, né? O câncer de mama. Mas a gente se preocupa mais com os machos
câncer de próstata e de testículo, né, que isso acontece bastante. Doutora, e quais são as demais preocupações quem tem o seu pet precisa tomar para que ele leve uma vida saudável? A ração, por exemplo, precisa ter cuidado? Pode ter uma ração que seja vilã e uma que seja mais amiga? Então... Sem falar em marcas. Sim. Os cuidados são a medicina preventiva. O ideal é levar no veterinário uma vez ao ano para deixar as vacinas em dia. Por mais que seu gato, seu cachorro não saia de casa, mas você sai, você pode levar esses vírus para dentro de casa. Além de fazer as vacinações, a alimentação é muito importante. Quanto mais você investe em um alimento bom, menos problemas de saúde vai ter, exatamente como funciona como a gente, né? Eu dou muito esse exemplo para os meus clientes. Se o meu cliente come fast food todo dia, ele vai encher a barriga, né? Vai satisfazer, porém ele não vai ter uma nutrição, né, satisfatória. E funciona exatamente assim para eles. Alimentação, água disponível, sempre limpa, fresca, né? Tem que seguir as normas de bem-estar, né? Tem que ter um lugar para longe de chuva e sol, um lugar que seja fresco, né, menos quente que Manaus. Então, assim, são cuidados básicos. Os básicos são esses, né, procurar o veterinário justamente para manter em dia isso. Bom, nós estamos já encerrando aqui a nossa entrevista com a doutora Ludmila Andrade, falando mais aí sobre essa questão das doenças dos pets. Existe, só para finalizar aqui, doutora, existe um tempo melhor para fazer essa castração do animal? E outra coisa, é caro? Então, eu consigo fazer de graça numa rede pública, por exemplo? Sim, isso varia muito de veterinário para veterinário, né? Nós preconizamos na clínica fazer antes do primeiro cio, que entre mais ou menos até os 6 meses de idade, porém tem outros veterinários que preferem operar mais para frente, então vai de acordo com o veterinário. Eu não considero caro porque é um investimento na saúde. Se você se propõe a ter um gato, um cachorro, isso vem com valores agregados, né? Você precisa arcar com esses valores, então não considero caro, porém, eu não sei como está funcionando agora no CCZ, mas acho que tem carretas pela cidade que estão fazendo esse tipo de serviço. É difícil de agendar, mas existe, né? Então, assim, uma opção do cliente esperar ou não. E ele pode tentar fazer por lá, né? E tem que ter cuidado, não estou falando do CCZ, mas de uma forma geral, tem que deixar em jejum um determinado tempo, depende do veterinário, perguntar qual tipo de anestesia vai ser feita, como vai ser feito. Todos esses temas que nós estamos abordando agora, como castração, tipo de anestesia, nutrição, para deixar o animal viver um pouco mais de tempo, né? Como tratar o animal, vai ser tema de um evento que vai acontecer agora em novembro, com 6 convidados palestrando. É um encontro para quem gosta de gato. Vai acontecer agora, dia 16 de novembro, no ESP da Djalma Batista. A gente vai abordar tudo isso, sobre alimentação, como tratar bem o paciente vai operar, que tipo de anestesia usar, como que o cliente vai saber como cobrar. Sobre o estresse demanda muitas doenças, ele provoca muitos tipos de doença, principalmente em felinos. Vai ter participação de pessoas de fora, como a Isa Gateira, o Gato Félix, então vai ser bem bacana. Como é que faz para participar, então? Então, o evento, para quem estiver interessado, é só entrar no Instagram da clínica. Posso falar? Pode. Aqui? Unidade de Saúde Felina. Lá tem todas as informações. Nós conseguimos atender vocês pelo direct. Tem o telefone também, que é o 99377-3045. Nós entregamos esse ingresso, vai estar em promoção até amanhã, dia 31. E só entrar pelo direct que a gente atende. Repete o número 99377-3045. E o Instagram? Unidade de Saúde Felina. Ludmila Andrade, ela é veterinária e falou aqui um pouco mais para a gente sobre essa questão dos animais que também podem sofrer com câncer de mama, que tem a castração como grande aliada para, de repente, a gente evitar esse tipo de mal. Doutora, muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade, primeira edição. Obrigada. Seja sempre muito bem-vinda aqui à TV Band. A gente está de portas abertas para recebê-la quando quiser falar sobre a saúde dos animais. Tá ótimo, obrigada. Eu que agradeço. Bom dia.
E agora nós vamos acompanhar as informações do Brasil e do mundo com a Alessandra Taveira no Notícias da Redação. Muito bom dia para você e para quem nos acompanha aqui no Band Cidade, primeira edição. E a gente começa falando que o faturamento da indústria de máquinas e equipamentos totalizou 7 milhões de reais em setembro, o que corresponde aí a um crescimento de 0,1% em relação a agosto e de 2,2% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números proporcionaram um crescimento na taxa acumulada de 1,2% até setembro desse ano. Esses dados foram divulgados hoje pela Associação Brasileira de Indústria em Máquinas e Equipamentos. E o Amazonas é o terceiro estado da região norte no ranking da vacinação de crianças contra o sarampo. Com 91% de cobertura, o estado está fora da meta do Ministério da Saúde e é superado na região norte pelos estados de Tocantins e Rondônia. O Ministério da Saúde mapeou a situação vacinal de sarampo de 6 milhões e meio de crianças, na faixa etária entre 6 meses a menores de 5 anos. Esse documento vai servir para que os gestores locais definam estratégias para a realização de busca ativa das crianças que ainda estão com o esquema vacinal incompleto. E agora a gente fecha com uma notícia boa, porque o pirarucu manejado superou os 20 mil reais de faturamento para pescadores ribeirinhos na 15ª edição da Feira do Pirarucu Manejado. Pouco mais de 100 peixes foram vendidos provenientes do acordo de pesca do setor Pantaleão da Reserva de Desenvolvimento Sustentável no Amanã, do Instituto Mamirauá. Esse pescado sustentável se tornou símbolo de desenvolvimento no interior do Amazonas. Para Notícias da Redação, Alessandra Taveira. Muito obrigado, Alessandra Taveira. E você vai ver no próximo bloco do Band Cidade. Você vai ver no próximo bloco do Band Cidade que a gente está aqui da Band Amazonas, está fazendo uma grande ação lá no Milênio Shopping por conta do Outubro Rosa, um mês de conscientização e prevenção do câncer de mama e do colo uterino. Band Cidade de volta. Nesta quarta-feira, a Band Amazonas iniciou um evento em alusão à campanha Outubro Rosa, campanha mundial de prevenção e combate, também diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer de colo uterino. Um evento na praça de alimentação do Milênio Shopping, a partir das 17 horas e vai até as 10 horas da noite. E hoje tem mais, tem palestras, tem oficinas, tem música, tudo isso para você que comparecer ao Milênio Shopping a partir das 5 horas da tarde. A Isabela Bastos tem mais informações. Começou nesta quarta-feira a programação do Outubro Rosa realizada pela Band Amazonas no Shopping Milênio. E nesse dia teve roda de conversa falando sobre a importância do apoio da família e de instituições a pessoas que enfrentam o câncer de mama. Além disso, realização de oficinas, atrações musicais e até cortes de cabelo gratuitos e doações de cabelos de pessoas que se interessarem. E na quinta-feira a programação continua com a ex-Miss Brasil amazonense Mayra Dias participando da roda de conversa. Dessa vez, o tema é a importância do exame de toque e do autoexame. Além disso, também vai ter mais atração musical, oficinas e toda a programação é gratuita. Inicia a partir das 5 horas e vai até as 9 horas da noite aqui no Shopping Milênio. Bom, e falando em Outubro Rosa, o Lar das Marias continua recebendo doações de cabelo para fazer perucas para pacientes em tratamento contra o câncer. O material recebido é entregue para um cabeleireiro que confecciona as perucas sem cobrar nada. Depois, essas perucas são doadas para transformar a vida dessas mulheres. A mágica acontece. Aqui, essas mechas de cabelo se transformam no poder de transformar vida. Algumas instituições realizam cabelo, faltava, tinha que ter alguém para pegar esses cabelos e transformar nas perucas. Eu fui procurado por alguns diretores das instituições e já, como eu estou acostumado a trabalhar com isso, eu vejo que quando uma cliente me procura, particular, por exemplo, não é de doação,
que ela vem atrás de uma peruca, eu vejo como mexe com a autoestima, com ela, como irradia assim, a alegria dela de estar recebendo uma peruca. Mas antes de chegar aqui, os cabelos percorrem um longo caminho. As doações vêm de todo lugar. Nesse estande em um shopping da zona Centro-Sul, a arrecadação é constante. Esse é um dos estandes que recebe doações de fios de cabelo para confeccionar as perucas. Até porque, para fabricar esse tipo de produto, são utilizados cabelos naturais. E só uma mulher entende como o cabelo afeta a autoestima de quem está passando pelo tratamento contra o câncer. O cabelo, eu acho que é a moldura do rosto, né? Então, quando você perde o cabelo totalmente, você se olha no espelho e você vai se sentir bem diferente, digamos até feia, né? Então, a confecção da peruca vai te ajudar a te sentir melhor, a melhorar a tua autoestima. Isso ajuda também no tratamento, né? Da pessoa. Você se olhar e se ver de cabelo é uma coisa, e olhar totalmente careca é diferente. Para fazer uma peruca, esse hairstylist demora cerca de 1 hora. Primeiro ele seleciona as mechas, depois leva os fios para a máquina de costura junto com a touca. De fio em fio a peruca vai saindo. E assim já são 8 anos nesse trabalho voluntário. Hoje nós trabalhamos com um tipo de material que dá para ajustar. A gente fabrica uma peruca e ela pode se dar para vários tipos de tamanho de cabeça. Então, assim, as touquinhas são ajustáveis, o comprimento. E devido a isso, a gente fabrica aí, vai fabricando e guardando. E para quando chegar uma época assim, como agora nós estamos na campanha Outubro Rosa, a gente faz várias entregas em várias instituições. Nesse ano, as doações podem ser feitas até o dia 3 de novembro no estande do Amazonas Shopping. Todas as perucas são doadas para pacientes que perderam o cabelo por conta do tratamento do câncer. Agora chegou a hora de saber a previsão do tempo para hoje aqui em Manaus e para o interior do estado. Em Manaus, previsão de sol com aumento de nuvens e chuva a qualquer hora. Os termômetros devem marcar entre 24 e 31 graus. Em Lábrea, dia ensolarado com aumento de nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. Mínima de 23 e a máxima de 32 graus. Em Pixuna, manhã de sol com pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 23 e a máxima não deve ultrapassar os 33 graus. E em Tapauá, sol e aumento de nuvens pela manhã. Chove rápido ao longo do dia. Mínima de 23 e a máxima de 32 graus. O Band Cidade, primeira edição, fica por aqui, mas você pode acompanhar ainda o nosso programa pela internet, na página da Band Amazonas no Facebook e no canal da Band Amazonas no site youtube.com. Para ficar por dentro da nossa programação e bastidores, é só seguir a Band Amazonas no Instagram. Lá você também confere tudo que vai ser destaque nos telejornais que você ainda vai assistir. Você também pode enviar sua sugestão de reportagem, temas para a gente abordar aqui no Band Cidade primeira edição, temas para a gente. Pode mandar fotos para aparecer também aqui na tela da Band para o nosso WhatsApp. O número, anote aí, é o 99205-1478. Mais informações locais você confere logo mais às 11h40 no programa Amazonas Urgente e logo mais também tem Brasil Urgente a partir das 16 horas. Edição às 10h. Você, um ótimo dia e a gente volta a se encontrar no Band Cidade. Até mais tarde.